hino 577, Santo és, Senhor. Te agradecemos, bom Pai, pela possibilidade de prestar este culto de adoração. Te vimos pedir nesta hora que aceites este nosso louvor, esta nossa gratidão, que aceites também, Senhor, o nosso pedido para que o Teu Santo Espírito esteja no nosso meio, para que nós, ao abrirmos a Tua Palavra, ao lermos, ao vermos algum do seu conteúdo, isso nos possa ajudar no nosso crescimento espiritual, na nossa aproximação de Ti e no transformar do nosso caráter à semelhança do caráter do Teu Filho Jesus. Amém. É no Seu santo nome que nós pedimos tudo isto. Amém. Bom dia, a Igreja de Albufeira estende as mais cordiais boas-vindas a todos os presentes. Para iniciarmos o culto esta manhã, vamos entoar o hino 261. Fé é a vitória. Encontra
Agora pedimos a todos aqueles que possam ajoelhar, que se ajoelham, vamos fazer uma oração a Deus. Senhor nosso Deus, que habitas mais altos céus, graças te damos, Senhor, por teres trazido a tua casa de oração para aprendermos e ouvirmos a tua santa divina palavra. Tu ponhas os nossos corações por posse de estar atentos à tua santa e divina palavra, que vai ser exposta pelo nosso irmão Colasso. Que ele possa ter uma opressão dobrada do teu divino Espírito Santo, que possa trazer palavras que venham em conta as nossas necessidades espirituais. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, Senhor, estar sempre atentos e pôr em prática em tudo o dia a nossa vida. Ajuda-nos em todo o propósito da nossa vida. Só tu sabes e conheces as nossas necessidades. Te entregamos nas tuas mãos e faz como tu queres, segundo a tua divina vontade. Tu ajudas os pobrezinhos, os necessitados, todos aqueles que necessitam de ti. Tu conheces melhor do que nós. Entregamos nas tuas mãos e faz segundo a tua divina vontade. São todos os favores que te pedimos em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. E amém, Senhor. Bom dia a todos. Vamos continuar a louvar o nome do Senhor, pedindo às irmãs diaconisas o favor de levantarem as ofertas e os dízimos. De salientar que a oferta que hoje vai ser levantada é dirigida para a igreja local. Obrigado. E no 589, a melhor dádiva. Senhor, nós te queremos agradecer pela tua bondade em nos concederes vida e saúde e também, Senhor, os proventos para podermos repartir, Senhor, neste momento. Que tu queiras, Senhor, abençoá-los de modo que eles possam continuar o progresso da tua obra para que Jesus possa vir em breve. Abençoa toda a tua igreja, Senhor, não só aqui, mas em todo o mundo. Nos concede o teu Santo Espírito e a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.
hoje nossa história vai ser diferente. Vai ser lá no telão. Então, senta todo mundo aqui. Olha lá, ó. Pode sentar aqui também, ó. Os maiorzinhos. Vamos prestar atenção agora ali, ó. Vamos lá? Lincoln, prestar atenção ali, ó. Oi, estava aqui pensando no Natal. Não sei qual hora de abrir os presentes. Tem presente aqui pra todo mundo. Pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. Todo mundo. Pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão. E pra mim também. Mas afinal, qual é a imagem que vem na sua cabeça quando ouve essa palavra? Natal. Talvez seja a imagem de algum bebezinho indefeso, nascendo em algum lugar, rodeado por um monte de bichinhos. Essa é a imagem mais lembrada. E já que você já ouviu muitas histórias sobre esse bebê, que tal a gente continuar falando dele com foco em outros personagens? Estou falando dos 3 reis magos. Isso mesmo, existe uma ligação muito forte entre a história desses homens e a do menino Jesus. Por falar em reis magos, quem diz que eles eram reis? A Bíblia não fala nada sobre isso. E quem diz que eles eram 3? Só porque eles trouxeram 3 presentinhos? A Bíblia diz apenas alguns magos vindos do Oriente. Alguns podem ser 2 ou mais de 3. Mas isso não é o mais importante. E o fato de terem trazido 3 presentinhos também não quer dizer nada. Só para você entender, eu tenho aqui vários presentes. Mas só foram trazidos por 3 pessoas. Mas se eles eram ou não reis, isso não importa. E se eram 2, 3 ou mais, isso também não importa. O que importa mesmo é que eles conheciam a história. Eles conheciam as profecias de Isaías. Porque só assim se explica o fato de terem reconhecido o sinal profético que apareceu no céu. Lembra? Esse sinal veio em forma de uma estrela. Simples, né? Não foi tão simples assim. Lembra que a Bíblia diz: magos vieram do Oriente? Por serem chamados de magos, as pesquisas indicam que eles vieram da Pérsia, onde hoje é o Irã. Em linha reta, esses homens deveriam viajar por mais de 3.000 quilômetros. Isso levaria meses, atravessando um deserto com temperatura muito alta. Eles não só conheciam a profecia e reconheciam os sinais, eles sabiam a importância do nascimento daquele bebê. Por isso eles decidiram: não importa as dificuldades, nós vamos encontrar Jesus. E ainda vamos levar o que temos de melhor, porque Ele merece. E é aqui onde aprendemos uma grande lição. Hoje, muitos conhecem as profecias, acreditam nelas e até reconhecem os sinais, mas talvez, por vários motivos, esqueceram o valor que elas têm. Talvez seja por isso que o nascimento de Jesus passe despercebido, mesmo sendo ele o personagem mais importante da nossa história. Então, não adianta conhecer as profecias nem reconhecer os sinais. Se você não estiver disposto a atravessar o deserto para ter um encontro com Jesus, a teoria jamais vai superar a prática. Por isso, aproveite este Natal para lembrar que para estar perto de Jesus vale qualquer sacrifício. Há muitas histórias diferentes sobre a Bíblia. Uns não batem, outros batem. Mas o importante dessa historinha é que, será que vocês estão lembrando de Jesus no Natal? Estão lembrando? Que seja assim, né? Lembrar do nascimento de Jesus. Não só presentes, festas. Não é isso? Então vamos fazer uma oração? Fechamos nossos olhinhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor enviou o Salvador para nos salvar. Não sabemos, é Deus, claro, o dia, a data certinho, mas sabemos que Ele veio
e morreu por nós. Continue, Deus, a nos abençoar, a nos guardar e que possamos colocar no nosso coração o verdadeiro sentido desse dia, que foi o nascimento do Salvador Jesus. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar. Te peço, ó Deus, habita em mim. Habita em mim. Fazer, dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim, pois me encontro em duras provas, quão difícil é vencer. Necessito um guia dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Diz-me como devo caminhar. Vem, pois, guiar e habita em mim. O meu viver dou-te, Pai, e faz dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus. Habita em mim, habita em mim. Habita em mim. Amém. Antes de entrarmos na mensagem desta manhã, eu gostaria só de fazer um pedido, um anúncio, que eu esqueci de pedir ao Jales para fazer. No final do culto, e depois de se cumprimentar o pregador lá fora, eu pedi a todos os membros do Conselho de Igreja, do atual Conselho de Igreja, que voltassem para nós termos uma reunião muito rápida. Por favor, depois do culto, todos os membros do Conselho de Igreja voltarem a entrar na igreja para nós fazermos uma reunião de Conselho de Igreja muito rápida. São 3 assuntos extremamente rápidos para nós podermos
para que nós podermos avançar com alguns processos. É bom estarmos aqui, junto de vocês. Aos irmãos de Lagoa que me visitam, podem ficar descansados que eu não vou pregar a mesma coisa que preguei a semana passada. Eu tinha pregado aqui antes e preguei lá depois. Mas é bom. Também não irei falar sobre o Natal. Já falei sábado passado um pouquinho sobre o Natal, da parte da tarde. Mas a mensagem de hoje não deixa de ter a ver com o Natal. Há aquela frase, não é, daquele cantor português que diz que Natal é quando um homem quiser. Há outro que diz que Natal é todos os dias. E o próprio Paulo diz que eu cada dia morro. E cada dia nasço. E cada dia Deus, cada dia Jesus deve nascer também em mim. Pausa. Os dois senhores falam português, Diana? Os dois compreendem português? Nós temos sistema de tradução. Se um quiser traduzir para o outro com auricular, fica bastante fácil, para que ele possa compreender a mensagem. Se quiserem, falem lá atrás com o Filipe e com o Robert para se providenciar isso. Mas, voltamos ao tema da nossa mensagem desta manhã. E ao longo deste trimestre nós estivemos a falar sobre a carta de Paulo aos Romanos. E estivemos a falar sobre justificação pela fé. É ótimo quando nós temos a certeza, pelo estudo da Palavra de Deus, pelo o estudo que fizemos ao longo de todo este trimestre, nós termos a certeza da justificação pela fé. Mas, na justificação pela fé, existem dois personagens. Certo ou não? Na justificação pela fé, existem dois personagens. Quem são esses dois personagens na justificação pela fé? Jesus e eu. A justificação pela fé não faz sentido se eu não a aceitar. Mas será que basta eu aceitar a justificação pela fé? Prezados irmãos, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e olhamos lá para o livro de Gênesis, e olhamos para aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden, e para aquilo que aconteceu a seguir, e encontramos isso logo nos primeiros capítulos dos livros de Gênesis, nós encontramos que o homem pecou e que o pecado passou a todos os homens. Todos os homens nasceram pecadores, todas as mulheres nasceram pecadores, todas as crianças nasceram com pecado. E agora? E agora? Quando nós olhamos para nós, quando chegamos ao final do dia, não sei quantos fazem isso ao deitar-se na sua cama, ou pôr a cabeça no travesseiro, ou ao pôr os joelhos no chão antes de pôr a cabeça no travesseiro, e vocês pensarem como foi o vosso dia, nas coisas que disseram, nos pensamentos que tiveram, nas palavras, nos atos, que executaram. Quanto disso terá feito Jesus chorar? Quanto disso terá feito Jesus alegrar-se? Quanto disso foi de acordo com a sua vontade? Quanto disso foi de acordo com a minha vontade? Vocês tenham certeza de uma coisa, prezados amigos, prezados irmãos. Tudo aquilo que eu digo aqui, eu digo para mim. Disse para mim enquanto preparei, enquanto escrevi, porque eu não consigo falar sem cábula. E digo para mim quando eu abro a boca em voz alta e eu estou aqui a dizer deste lugar. Tudo aquilo que aqui é dito, prezados irmãos, é para mim mesmo. Porque eu sou o maior, tal como Paulo dizia, e eu utilizo para mim as palavras de Paulo, eu sou o principal dos pecadores. Se eu não fosse o principal dos pecadores, eu já não estaria aqui. Provavelmente ter-me acontecido a mesma coisa que aconteceu com Enoque, que diz que Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Enoque era tão perfeito, andava tão bem segundo a vontade de Deus, que um dia Deus disse,
Tu não és deste mundo, tu és do meu. Por isso eu vou-te levar para o meu. Há aquela história, eu já disse aqui muitas vezes, que Enoque todos os dias caminhava com Deus. E Enoque ia caminhando com Deus, conversando com Deus, e passava e caminhava, até que a certo ponto Deus dizia: Enoque, volta para casa agora, que já estamos muito longe. E Enoque, se calhar triste, voltava para casa, cabisbaixo, porque ele gostava daqueles momentos que passava com Deus. E no dia seguinte, Enoque levantava-se, Enoque agradecia pela noite que tinha tido, e novamente ele começava a caminhar com Deus. E novamente ele ia conversando com Deus. E novamente ele invocava o nome de Deus, ele pedia a Deus que o ajudasse nas decisões que ele tinha que tomar naquele dia. E Enoque lá ia caminhando e conversando com Deus. Até quando chegava ao final do dia, Deus dizia: Enoque, faz-se tarde, a tua mulher está preocupada, volta para casa. Vai ajudar a tua mulher, vai tomar conta dos teus filhos, porque eles também precisam de ti. E Enoque voltava triste, ele sentia-se tão bem na presença de Deus que ele não queria voltar mais para casa. Ele tinha a sua preocupação de pai, tinha a sua preocupação de marido, tinha a sua preocupação com as coisas que tinha que fazer. Mas no dia seguinte ele lá se levantava, novamente, agradecia a Deus a noite que tinha. O casaco é por causa do microfone, irmão. E por causa também de alguns quilinhos a mais. Mas Enoque lá continuava a sua jornada, conversando com Deus, pedindo a sua ajuda, agradecendo a ajuda que ele tinha tido de Deus. E diz que um certo dia ele caminhou tanto, e afastou-se tanto de casa, que Deus disse-lhe: Enoque, vem para a minha casa hoje, que estamos mais perto dela do que da tua. Não gostaríamos nós de ter uma experiência semelhante a esta de Enoque, ouvir palavras semelhantes a esta da parte de Deus? Mas quando olhamos para as Sagradas Escrituras e olhamos para um dos versos que nós estudamos durante este trimestre, no capítulo 13 e no versículo 23 do livro de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos Paulo a dizer: todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Porque todos nós pecamos. O Zé Manel, a Clélia, o Jales, o Vítor, o Horácio, os membros da Igreja de Lagoa, os visitantes que aqui estão esta manhã, até a Aninhas, que nos veio visitar depois de quase 10 anos. Todos nós pecamos e privados estamos da glória de Deus. Mas será que há solução para cada um de nós, prezados irmãos? Será que há solução para mim? Será que há solução para vocês? Será que há esperança? Será que conseguimos inverter esta situação? Vocês diriam: mal seria se não conseguíssemos inverter essa situação. Mas eu não quero hoje aprofundar-me nesta questão de nós errarmos, de nós termos pecado. Porque isso aí, se calhar, já nos acabrunha à noite quando nós pensamos em tudo isso. Nos deixa desesperados porque nós somos semelhantes a Paulo. E Paulo dizia, conforme vimos no capítulo 7, o que quero fazer, isso não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso faço. Miserável homem que sou. E muitas vezes, e quantas vezes, quando nós discutimos com a nossa mulher, quando nós somos mais ríspidos com os nossos filhos, quando nós damos uma resposta torta ao nosso pai, nós batemos na cabeça e dizemos: miserável mulher que eu sou, miserável homem que eu sou, miserável filho que eu sou, miserável marido que eu sou, miserável mulher que eu sou. Para onde é que eu vou? Quando é que eu vou melhorar? Mas sabem, a palavra de Deus dá-nos esperança. A palavra de Deus é carregada de esperança. E logo que o homem pecou, Deus trouxe esperança ao homem. Eu posso imaginar, prezados irmãos, aquele primeiro encontro, que não foi um encontro pessoal, deixou de ser um encontro pessoal entre Adão e Eva e Deus. Adão e Eva tinham acabado de pecar. Adão e Eva tinham acabado de desobedecer à vontade de Deus. Tinham acabado de desobedecer àquilo que Deus lhe tinha dito. Eles olharam para si de repente e viram que estavam
nus. E cobriram as suas vergonhas. Cobriram a sua nudez. Para Adão foi um pouco mais fácil, para Eva foi um pouco mais difícil. E agora Deus vem ter com eles como vinha todos os dias pela viração do dia. Pela passagem do dia para a noite. Todos nós gostamos do pôr do sol. Mas agora imaginem um pôr do sol onde nós nos podemos encontrar com Deus. Olharmos para aquele céu vermelho espetacular e sentados na praia ou sentados num outro lugar semelhante, a olhar para o pôr do sol e Deus a conversar connosco. Mas naquele dia foi um pouquinho diferente. Deus foi encontrar-se com Adão e Eva aonde? Atrás da moita. Adão e Eva estavam ali escondidos de Deus. E Deus tem aquela célebre conversa. Por que é que vocês se foram esconder? O que é que vocês fizeram? E a tristeza de Adão e Eva, por não poderem já ver Deus. Ouviam-lhe a voz, mas não podiam ver o seu rosto. Eles bem espreitavam por trás para ver se conseguiam ver Deus novamente, mas eles não conseguiam ver Deus. O sentimento de tristeza que terá vindo sobre eles. Deixarem de poder conversar face a face com Deus. E agora Deus vai ter com eles, conversa com eles, com todo o amor, praticamente no mesmo tom que Deus utilizava, porque Deus não muda. Quer nós sejamos pecadores, quer nós sejamos santos, Deus não muda. A maneira como Ele lida connosco é sempre, sempre, sempre a mesma. Com amor. E agora Deus vai falar com Adão e Eva. E vai-lhes dizer, eu já sabia. Eu já sabia. Por que é que vocês não fizeram a minha vontade? Será que foi assim que Deus disse? Como é que nós falamos com os nossos filhos quando eles erram? Como é que nós falamos com o nosso marido ou com a nossa mulher quando ele faz alguma coisa que correu mal? É certamente assim como eu disse, mas não certamente com a maneira como Deus falou com Adão e Eva. E agora Deus diz-lhes, olhem, fechou-se uma porta, mas eu abro-vos uma janela muito maior. Uma janela de esperança para vocês. Eu vou enviar aquele que esmagará a cabeça da serpente. Eu vou enviar-vos o Salvador. E agora Adão e Eva não compreendem exatamente o que aquilo quer dizer, mas eles ainda têm acesso a esta conversa com Deus e perguntam a Deus, mas como é que isso será, Senhor? E Deus, pacientemente, amorosamente, ao contrário das explicações que muitas vezes nós damos ao nosso marido ou à nossa mulher, especialmente quando nós as interrompemos, por exemplo, quando ela está a estudar a lição da escola sabatina, Deus amorosamente lhes explica o plano da salvação. Lhes explica o que é que eles devem passar a fazer cada vez que pecarem, cada vez que errarem, cada vez que se voltarem a separar de Deus. Deus é um Deus de amor. Na palavra de Deus encontramos diversas vezes que o homem que pecar, esse morrerá. E para que haja remissão do nosso pecado é necessário que alguém morra em nosso lugar. E foi isso que aconteceu. E quando eu olho para o texto como vem no Salmo 103, no versículos 13 e 14, eu não posso deixar de ficar enternecido com o amor de Deus. Com o amor que Deus manifesta para com cada ser humano, com o amor que Deus manifesta para comigo. Este provavelmente não é o amor igual ao que nós manifestamos muitas vezes para com os nossos filhos quando eles têm 12, 13, 14, 15 anos. Mas quando eles têm, se calhar, 1, 2 anos que ainda são inocentes e tudo o que eles fazem de errado nós desculpamos. O Senhor é tão terno para com os que o temem como um pai para com os seus filhos. Depois ele diz, ele sabe bem aquilo que nós somos, não se esquece que somos apenas pó.
Qual é a nossa atitude para com os nossos filhos quando eles são pequenininhos? A nossa tendência normal é desculpar tudo aquilo que eles fazem. Qual é a nossa atitude natural quando eles crescem e metem a pata na poça? Ficamos zangados num primeiro momento e a seguir o que é que nós fazemos? Nós vamos ajudá-los e vamos ajudá-los a corrigir o erro que eles cometeram. Porquê? Porque somos pais. Porque amamos os nossos filhos. E é assim que Deus nos ama. Foi desta maneira que Deus lidou com Adão e Eva, é desta maneira que Deus lida com cada um de nós. E Deus ama-nos tanto, Jesus ama-nos tanto, que nós temos o texto que foi aqui apresentado pelo Samuel no final do convite que ele nos faz e que a direção de jovens faz a toda a igreja esta tarde. São apenas 140 lugares, nós somos 50 ou 60, ainda sobram 50, 60 ou 70 lugares para as nossas visitas. Porque Deus amou de tal modo o mundo que deu seu único filho para que eu pudesse ter a vida eterna. Quem é que merecia morrer? Eu. Nunca usem o termo nós. Utilizem sempre o termo eu. Eu merecia morrer. Mas Jesus veio morrer a morte que eu merecia para que eu possa ter a vida que Ele tem. Jesus veio morrer a morte que eu merecia para que eu possa ter a vida que Ele tem. Por isso Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. É fazendo a minha vontade, agindo como eu ajo, praticando aquilo que eu pratico, dizendo as palavras que eu digo, vocês chegarão à perfeição que eu tenho, porque eu tenho esta relação com o meu Pai, e eu quero que vocês tenham a mesma relação que eu tenho com o meu Pai, eu quero que vocês a tenham também. E Pedro, pregando, a seguir ao dia de Pentecostes, ele diz, não há salvação em nenhum outro, pois não há outro no mundo, não há mais ninguém no mundo dado por Deus que nos possa salvar. Mas como é que isto funciona? Perguntam os irmãos. Como é que isto funciona? Quando nós olhamos para o Velho Testamento e nós olhamos para os sacrifícios que eram apresentados ali no Velho Testamento, como é que as coisas funcionavam? Cada vez que alguém pecava, ou que juntava uma série de pecados e queria pedir o perdão de Deus, como é que essa pessoa fazia? Trazia um cordeiro, um qualquer cordeiro? Não, um cordeiro especial. Um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. E agora trazia esse cordeiro junto ao templo, ao sacerdote, ou ao tabernáculo, antes do templo existir, trazia aquele cordeiro era colocado ali à sua frente, e o que é que ela fazia a seguir? Não sacrificava ainda. Primeiro ela tinha que se ajoelhar, pôr a mão sobre a cabeça daquele cordeiro, e ali fazer o quê? Vocês sabem que as pessoas não se ajoelhavam da maneira como eu estou ajoelhadas. As pessoas, quando se ajoelhavam neste ato, elas colocavam-se praticamente com o rosto e com a cabeça encostada à cabeça do cordeiro, para poder pedir plenamente, para poderem sentir a ignomínia, para sentir a podridão do seu pecado, para se poderem colocar ao nível do chão, ao nível mais baixo. Porquê? Porque quando nós somos pecadores e estamos arrependidos do nosso pecado, nós sentimos-nos na fossa, nós sentimos-nos na lama. E é assim que Deus quer que nós nos sintamos quando nós pecamos. E era assim que as pessoas se sentiam quando ali estavam naquele momento, com as mãos colocadas sobre a cabeça do cordeiro. Tinha que ser um cordeiro, não podia ser um bode. O bode era utilizado para outras coisas, mas tinha que ser um cordeiro para que ficasse ali quietinho. Quem já lidou com cordeiros, quem já teve ovelhas em casa e lidou com cordeirinhos pequenos, sabem que eles ficam realmente quietinhos. Mas aquele ainda por cima estava amarrado e ali a pessoa confessava, prostrado, os seus pecados e depois, sim, como dizia o Marcelo, a própria pessoa. Não era o sacerdote. Não era o sacerdote.
a própria pessoa ia e degolava o cordeiro. Cortava a garganta ao cordeiro para que ele sangrasse até morrer. E a pessoa estava ali de joelhos a ver aquilo, prezados irmãos. Era fácil. Eu nunca vi fazerem isso com um cordeiro. Mas eu lembro-me, quando eu era pequeno, que a minha mãe tinha galinhas no quintal. O que acontecia quando ela ia buscar uma galinha à capoeira e fazia exatamente, degolava aquela galinha, como ela estrebuchava, até morrer. Eu não quero ser tétrico com isto que eu estou a dizer, prezados irmãos. Mas as pessoas eram levadas a compreender aonde o seu pecado levava. Quando nós olhamos para o Calvário, quando nós procuramos imaginar, e aqueles que não conseguiram ainda imaginar, eu convido a ir esta tarde para que possam, de forma visível, tentar imaginar aquilo que Jesus sofreu, foi exatamente o mesmo. O cordeiro não era açoitado antes de ser executado. O cordeiro não era cuspido antes de ser executado. O cordeiro não era xingado, como dizem os brasileiros, insultado antes de ser executado. Mas Jesus foi. Por causa de quê? Do meu pecado. Por causa do vosso pecado. Mas, acima de tudo, por causa do meu pecado. E isto era o que se passava no Velho Testamento. A partir do momento que Jesus vem e morre, prezados irmãos, não há necessidade mais de se fazer todo este sacrifício. Mas, Deus deixa-nos sabiamente as Sagradas Escrituras para que eu medite sobre isso. Para que eu possa compreender. E Deus deu a inspiração aos homens. Ajudou os homens a estudarem. Para que estas descrições chegassem até nós. Para que nós pudéssemos compreender o que é que o pecado acarreta. Quais são as consequências do pecado? Quão grande sacrifício Jesus fez por mim e por cada um de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou-me de tal maneira. Jesus amou-me de tal maneira que Ele veio para morrer veio para sofrer aquilo que eu devia sofrer. Mas isto, prezados irmãos, era no Velho Testamento, isto chega até nós. Por isso João diz, quando vê Jesus chegar, com esta imagem do Cordeiro, quando vê Jesus chegar para ser batizado, o que é que João diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava atento, era um homem que estudava e estava atento às profecias. E sabia que aquele que havia de chegar, ele era seu primo, ele reconheceu a própria maneira como Jesus foi concebido, que aquele era alguém muito, muito especial. Que aquele era realmente o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Agora, prezados amigos, prezados irmãos, o que é que eu tenho que fazer para que a justificação pela fé funcione na minha vida? Há algumas coisas, há alguns passos que eu tenho que dar. E o primeiro passo é eu ter fé. Eu ter que aceitar Jesus. Eu aceitar Jesus como o meu Salvador. Eu aceitar a vontade de Deus para mim. Somos pessoas de fé ou não somos? Somos ou não somos? Somos. Vocês já pensaram em algum momento na vossa vida em que vocês têm que ser pessoas de fé? Quantos aqui andam de autocarro? Quando vocês entram no autocarro, vocês têm fé ou não têm fé? Tem que ter fé em quem? No motorista. Quando vocês vão ao médico, para que o médico vos diagnostique o problema que vocês têm, e vocês vão e compram os medicamentos, é um medicamento estranho, é um medicamento novo,
Mas vocês têm fé ou não têm fé no médico? Têm fé. E de avião, quantos já andaram aqui? No autocarro vocês veem um motorista? E no avião vocês veem um motorista? Algumas vezes, outras vezes aqueles que chegam já no fim, normalmente já nem veem, já nem sabem quem é que está lá dentro. Se é um, se são dois, se são três, dependendo do tipo de voo, quantas pessoas estão dentro daquela cabine. E a gente tem que acreditar que por trás daqueles homens ainda houve os da manutenção do avião que fizeram tudo para que o avião estivesse em ordem. No autocarro a coisa ainda mais, não estamos com os pés no chão, estamos com as rodas no chão. Mas no avião, prezados irmãos, especialmente quando nós, poucos momentos antes, ou um dia ou dois antes, a semana passada, nós começámos a fazer uma pesquisa para ir ao casamento de uma pessoa que já foi aqui desta igreja. E apareceu uma oportunidade em que o voo custava, daqui para o Brasil, custava 520 ou 530 euros. Nós achámos aquilo uma pechincha. Só que era através das linhas aéreas de Angola. Uma empresa que até há 2 anos esteve proibida de voar para a Europa, tal a quantidade de acidentes que teve. O certo é que o voo estava praticamente esgotado, prezados irmãos. É preciso ter fé ou não é preciso ter fé? Algumas pessoas diriam é preciso ser louco. É preciso ter uma fé cega para poder fazer uma coisa dessas. Ou então ter pouco dinheiro e arriscar. Prezados irmãos, nós seres humanos, nas coisas práticas da vida, naquelas coisas do dia a dia, somos pessoas de fé. Vocês demonstraram aqui que vocês acreditam no médico porque têm fé no médico. Andam de autocarro porque têm confiança no motorista do autocarro. Andam de avião porque têm fé nos pilotos e em toda a equipa que preparou o avião para fazer a viagem. Mas, prezados irmãos, porquê é que é tão difícil nós termos fé em Deus? Porquê é que é tão difícil nós aceitarmos a vontade de Deus para cada um de nós? Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e nós encontramos aqui os exemplos dos homens do passado, pessoas que se deram bem na vida porque aceitaram a vontade de Deus, da mesma maneira que nós andamos de avião porque já vimos outros andar de avião e acreditamos que andar de avião a coisa funciona, porque é que nós olhamos para aqui e vemos os resultados de uma relação direta com Deus e muitas vezes nós falhamos nessa relação direta com Deus? Não me venham dizer que é o pecado que está dentro de nós. Porque para andar de avião, eu também sou pecador, não foram santos que andaram de avião e se deram bem a andar de avião. Não foram santos que andaram de autocarro e se deram bem, chegaram ao destino de autocarro, porque eles eram santos. Prezados irmãos, porque é que nós temos fé nos homens e aceitamos a vontade dos homens? Quando a senhora diz, apertem os cintos, nós apertamos os cintos, ponham os vossos aparelhos em modo de voo, nós pomos os nossos aparelhos em modo de voo. E quando nós abrimos as Sagradas Escrituras e encontramos aqui determinadas instruções que Deus nos dá para a nossa segurança, nós fazemos ouvidos moucos. Nós não as seguimos. Porquê, prezados irmãos? Queremos ser justificados pela fé ou não? Quantas e quantas vezes Paulo disse ao longo do livro de Romanos que estudamos que para além de aceitarmos a justificação pela fé, nós temos que fazer o quê? Nós temos que cumprir os mandamentos. Cumprir os mandamentos, Paulo está a dizer, não só a falar da lei, mas Deus está a falar de toda a vontade de Deus. Porque é que nós somos tão difíceis de aceitar depois esta parte? Quando nós aceitamos tantas e tantas vezes aquilo que os seres humanos nos dizem para nós fazermos.
Será que é pelo facto de nós não termos a ver Deus, não ser Deus face a face que nos está a dizer: olha, meu amigo, tu tens que passar a tomar este medicamento. Tu tens que evitar de comer isto, aquilo e aquilo outro. Tu tens que começar a fazer algum exercício. E nós fazemos aquilo que o médico nos está a dizer para fazer. Porque é que quando Deus nos diz na sua palavra, neste receituário da felicidade, porque é que Deus nos diz e nós não fazemos? Sou um chato, não sou a fazer essas perguntas todas. Mas não sou eu, prezados irmãos, é Deus que faz estas perguntas a cada um de nós. É Deus que me faz estas perguntas a mim e a cada um de vós, a cada dia. Para eu poder ser plenamente justificado pela fé, eu tenho que aprender a crer. Eu tenho que aprender a crer, tenho que aprender a aceitar Jesus como o meu Salvador. Tenho que aprender a aceitar toda a vontade de Deus para mim. Tenho que procurar orar. Tenho que orar mais, prezados irmãos. Não dizer assim: Senhor, obrigado porque acordei vivo. Claro, se eu estou a agradecer porque acordei, se eu estou a agradecer é porque eu acordei, não é? Obrigado, Senhor, porque acordei vivo. Não. Obrigado, Senhor, pela noite de repouso. E mais, obrigado pelo teto. Não nos cansemos. Nós somos, pessoal da Igreja de Lagoa, semana passada, nós somos ricos. Tudo aquilo que Deus nos dá, todas as bênçãos que Deus nos dá, não devemos cansar de agradecer, prezados irmãos. Nós somos ricos em bênçãos que Deus nos dá. E nós não devemos cansar. Nós muitas vezes podemos pensar: vou agradecer isto novamente a Deus, estou a ser chato para com Deus. Não existe isto de ser chato para com Deus. Quanto mais gratos nós formos, maiores condições nós temos de pedir a Deus. Porque acreditamos naquilo que Deus nos deu e acreditamos naquilo que Deus nos poderá dar a partir do momento que nós vamos pedir. Temos que invocar o seu nome. Paulo, em Romanos, no capítulo 10, no versículo 13, diz: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Temos que pedir a Deus a sua ajuda. Temos que arrepender-nos dos nossos pecados. Temos que arrepender-nos dos nossos erros, prezados irmãos. Da mesma maneira que o pecador estava ali perante aquele animal e se prostrava em cima, com as mãos em cima da cabeça daquele animal para pedir perdão dos seus pecados e se arrepender daquilo que tinha feito quando pensava no ato terrível que iria cometer, nós temos que fazer exatamente a mesma coisa. Quando nós pensamos que nós magoámos a nossa mulher, magoámos os nossos filhos, magoámos a nossa mãe, magoámos o nosso pai. Que o deixámos triste, que os vimos chorar, que não sabemos quando eles entraram no quarto, fecharam a porta, se eles ficaram a chorar por aquilo que aconteceu ou não. Temos que pensar quão terrível é cada vez que nós pecamos para com as outras pessoas. Como nós as magoamos, como elas sofrem por causa daquilo que nós dizemos, daquilo que nós pensamos e daquilo que nós, muitas vezes, a maneira como nós julgamos essas pessoas. A lição desta semana que vai entrar aqui, tem um pensamento muito interessante, prezados irmãos. E o pensamento diz que o único julgamento que eu posso fazer é entre mim e Deus. Eu posso até julgar alguém, mas o único pensamento, a única pessoa com quem eu posso partilhar o julgamento acerca de alguém é com Deus. Porquê? Porquê? Porque quando eu partilho o julgamento, quando eu compartilho o ato de alguma pessoa, a atitude de alguma pessoa com Deus, qual será a minha tendência? Pedir a Deus que ajude aquela pessoa. Eu não vou ser crítico como quando eu chego para junto da avó Bia e começo a falar de A, B, C ou D. Porque quando eu começo a falar de A, B, C ou D, eu não vou falar das características boas dessa pessoa. Provavelmente eu vou falar daquelas coisas que eu acho que ela fez errado. Mas será que eu conheço o coração daquela pessoa? Que eu conheço o que esteve por trás do que o levou a fazer aquilo? A única pessoa
com quem eu posso julgar alguém, procurem isso durante esta lição, na lição desta semana. É com Deus. Porque com Deus, em oração, eu estou a compartilhar com Deus o problema de alguém. Estou a compartilhar o meu problema com Deus. Por isso eu preciso cada vez mais de arrepender-me, de orar, de pedir perdão a Deus. E ao pedir perdão a Deus, eu estou a pedir para me arrepender, para mudar de atitude. Ao confessar os meus pecados a Deus, eu estou a ser genuíno com Deus e dizer: Senhor, eu quero mudar. Eu quero transformar a minha vida. Eu enganei alguém. Eu fui infiel para com alguém. Eu fui desonesto para com alguém. Eu insultei alguém. Eu tive uma atitude, eu tive um olhar, muitas vezes, quem sabe até, para com alguém que aquela pessoa sentiu que se tivesse um buraco, metia-se lá dentro. E é isso que eu tenho que fazer. E eu digo muitas vezes, eu utilizo uma expressão brasileira que diz: eu tenho que dar nomes aos bois. Eu tenho que dar nome a cada pecado meu. Eu não posso chegar a Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque esse perdão, esse pedido de perdão dos meus pecados, chega até onde? Chega até onde, prezados irmãos? Chega até ao teto e cai-me em cima da cabeça. E às vezes devia cair em cima da cabeça e doer. Que era para ver se eu aprendia a deixar de utilizar essa expressão. Eu tenho que chegar a pedir perdão a Deus dos meus pecados porque eu menti, porque eu enganei, porque eu fui mal educado, porque eu fui isto, porque eu fui aquilo, porque eu fui aquele outro, porque eu fui o outro, porque eu fui o outro. Eu tenho que mencionar cada um, eu já disse isso muitas vezes, prezados irmãos. Eu tenho que mencionar para ter perdão dos meus pecados e para poder existir arrependimento e para poder existir conversão e para poder existir alteração na minha maneira de ser, eu tenho que dar o nome a cada pecado que eu cometo. Eu tenho que ir junto a Deus e pedir perdão desta maneira. Só assim eu posso ser transformado. Só assim eu posso ter alteração. Provérbios 28, 13 diz o quê? Quem dissimula os seus pecados, quem esconde os seus pecados nunca prosperará, nunca mudará, nunca melhorará, nunca passará da cepa torta, o nome que vocês queiram dar. Mas aquele que os confessa e pede perdão e pede a ajuda de Deus para os deixar, esse alcançará misericórdia. Esse terá os seus pecados perdoados, prezados irmãos. Prezados irmãos, se nós queremos ter uma nova natureza, nós temos que manter uma relação estreita com Deus. Nós temos que procurar qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Jesus diz-nos, conforme todos nós sabemos, em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta. E porquê que Ele bate à porta? Jesus não é todo poderoso, Jesus não conhece, Jesus não tem o poder, todo o poder. Porquê que Ele bate àquela porta? Não, meus irmãos. Jesus bate à porta porque a porta não tem maçaneta. A porta não tem maçaneta. Jesus pode entrar na nossa casa quando Ele quiser. Mas só se nós abrirmos a porta. Aquela porta não tem maçaneta. Harry Anderson, procurem no Google, Harry Anderson, e vão a Pictures, as imagens. E vocês vão encontrar uma imagem de Harry Anderson que retrata este texto. E se vocês olharem para aquela porta não tem maçaneta do lado de fora. Jesus não força a entrada na casa, no coração, na mente, o que lhe quisermos chamar, de ninguém. Ele toca a campainha, ele bate à porta. Eu gosto muito de bater à porta. Eu raramente toco campainha nas casas. Eu gosto de bater à porta. Acho que é uma coisa antiga. Eu sou velho, então é uma coisa antiga. Eu só não faço isso na casa do Vitor, porque a porta é muito longe. Ele não conseguia ouvir. E ainda por cima ele é meio surdo, àquela distância ele não conseguiu. Lá eu toco a campainha. Ou toco a campainha ou telefono antes, não é? Porque às vezes a campainha, o botão de abrir o portão ainda está longe.
Jesus bate à porta do nosso coração, prezados irmãos. Jesus quer ser nosso amigo. Jesus quer participar no nosso culto familiar. Jesus quer participar nas refeições em conjunto que nós fazemos dentro de casa. Jesus quer se sentar ao nosso lado quando nós estamos a ver televisão. Jesus quer sentar-se ao nosso lado quando nós estamos ao computador. Jesus quer sentar-se ao nosso lado quando nós estamos a ter uma decisão para tomar dentro de casa, entre família. Jesus quer participar nas conversas que nós temos sobre o futuro dos nossos filhos, sobre a escolha da casa que vamos comprar, sobre as obras que vamos fazer dentro de casa. Jesus quer participar, quer estar connosco quando nós estamos a estudar para um teste na faculdade e às vezes estamos a utilizar um papelzinho pequeno para escrever com letra miudinha e se nós olharmos para o lado, vemos que Jesus está a fazer assim com a cabeça. Deus, prezados irmãos, está ansioso para que nós o convidemos para cada ato, para cada projeto, para cada decisão que nós temos que tomar nas nossas vidas. E isto é que se chama andar com Deus. Era desta maneira que Enoque funcionava. Era desta maneira que Jesus... Nós não pedimos a Deus que nos ajude a ser semelhantes a Enoque. Nós pedimos a Deus que nós sejamos semelhantes a Jesus. Mas Jesus, que era Jesus, era assim que ele funcionava. Por isso Jesus, conforme diz Marcos, se levantava às 10 da manhã. Hã? A vossa Bíblia é diferente da minha, então. É de madrugada? Certeza absoluta? Exatamente isso, meus irmãos. A vossa Bíblia está certa, a minha é que está errada. Ou eu acho que está errado, não sei, tem que ir lá ver. Jesus levantava-se de madrugada porque Jesus sabia que tinha um dia difícil pela frente. Vocês poderão pensar, mas Jesus tinha, era difícil, Jesus tinha que fazer milagres, Jesus tinha que curar, Jesus tinha que ressuscitar, Jesus tinha que pregar, Jesus tinha que enfrentar os escribas e fariseus. Não! Nem todos os dias de Jesus eram assim, prezados irmãos. Havia dias em que Jesus tinha que fazer uma viagem. Vocês não têm que viajar? Havia dias em que Jesus, até aos 30 anos de idade, Jesus tinha que fazer o quê? Tinha que estudar. Precisava da ajuda do pai ou não? Precisava. Que Jesus precisava de trabalhar na carpintaria de José. Precisava da ajuda do pai ou não? Precisava. Precisava de enfrentar as tentações ou não? Precisava. Não é isso que acontece connosco, prezados irmãos. Nós temos que trabalhar, nós temos que viajar, nós temos tentações pela frente, das mais variadas formas. Nós também, ou nós mais do que ele, precisamos destes momentos de comunhão com Deus para podermos enfrentar o nosso dia. Sabem, prezados irmãos, quantos aqui têm formação em física ou química? Alguém aqui tem formação em física ou química? Tem ali a Diana que andou ali perto, não é? Fizeste algumas experiências de laboratório? Fizeste. Quando nós fazemos uma experiência de laboratório e seguimos determinados os princípios que nos são dados, se nós fizermos uma vez, se nós fizermos duas, se nós fizermos três, qual será o resultado? Vai ser sempre o mesmo. Ora, se nós pusermos um ingrediente a mais aqui, ou se pusermos mais calor ali, ou se utilizarmos um instrumento errado para fazer a experiência, pode acontecer de repente com aquela experiência. Mas se nós fizermos tudo na experiência de laboratório, conforme manda a receita, a mesma coisa com as senhoras. Quando têm que fazer um bolo e pegam na receita, ou então quando utilizam, e agora vou fazer aqui a propaganda, não é? Quando utilizam a bimbi e utilizam a chave, não é? E vão seguindo a receita conforme lá está, qual será o resultado? Será o gosto semelhante àquele que é prometido quando a receita, olha, olhamos para a receita. E o nosso cozinhado terá o aspecto daquele cozinhado que está lá no livro de receitas.
Mas se nós pusermos mais disto, menos daquilo, mais daquele outro, qual será o resultado? Se for um bolo, será um bolo batumado. Se for outra coisa, será intragável. A nossa experiência espiritual, prezados irmãos, é exatamente assim. É exatamente assim. Os homens santos de Deus do passado seguiram aquilo que a receita que aqui estava. Seguiram a bússola. Viajar. Quantos de vocês se lembram de como é que era viajar sem GPS? Tínhamos que seguir o mapa e ali à risca o mapa. Eu lembro-me de, há uns anos atrás, ter sido convidado por um pastor para o levar a um determinado lugar e eu olhei para o mapa e tinha escolhido a rota. E eu falei com outra pessoa sobre a viagem e aquela pessoa disse-me assim, olha, se tu chegares a determinado lugar e fizeres este caminho, tu vais gastar menos. Quantas horas nós gastámos a mais, Lúcia? Algumas 6 ou 7 horas. Para poupar meia dúzia de tostões. E a pessoa que ia fazer um concerto não conseguiu fazer o concerto. Porque chegámos atrasados. A palavra de Deus é exatamente o nosso Google Maps. É o nosso TomTom. É o nosso... O quê? O Waze e outra coisa qualquer que nós queiramos chamar, portanto, irmãos. A rota, a estrada, o caminho para o céu, a receita para uma vida espiritual de sucesso, a receita para uma santificação completa está aqui. Não há naquilo que eu acho, não está naquilo que eu penso, não está naquilo que eu ouvi no Facebook, não está naquilo que eu ouvi, não está naquilo que eu ouvi no YouTube. Como dizia o Jales de manhã e bem, aqui no provai e vede está a receita, prezados irmãos. Eu não sou salvo por aquilo que os outros dizem. Eu não sou salvo por estudar a lição da escola sabatina 7 dias por semana. Isso ajuda. Aquilo que os outros dizem, as pregações que eu ouço, ajudam. Aquilo que eu estou a dizer aqui aos irmãos, ajuda-vos, mas não vos salva. A única coisa que nos salva é nós pegarmos naquilo que aqui está e colocarmos dentro da nossa vida. É vestirmos aquilo que aqui está. É comermos aquilo que aqui está. É bebermos aquilo que aqui está. E todas estas 3 palavras têm significados espirituais. Podem ter têm significados literais, mas também têm significados espirituais. Aqui está o segredo, aqui está a receita para a nossa salvação. Prezados irmãos, quantos daqui não são pecadores? Todos somos pecadores. Todos erramos. Será que há alguém aqui que se sinta sem esperança esta manhã, depois de tudo aquilo que eu disse? Amém. Amém. A palavra de Deus dá-nos esperança. Através de Jesus, nós podemos obter esta salvação. Jesus pode transformar este tronco, muitas vezes, um tronco feio, cheio de espinhos, muitas vezes, que ao ser enxertado com a vara certa, ou de uma videira, ou de uma roseira, ou daquilo que queiram, dependendo do tronco que seja, dará as melhores uvas, dará as rosas mais belas, dará aquilo que vocês acharem que há de melhor. Porquê? Porque nós temos um agricultor que é sábio, que sabe exatamente aquilo que a planta necessita. E vai dar a esta planta aquilo que ela necessita. Vai regá-la da melhor maneira, vai colocar-lhe o melhor adubo ou o melhor esterco, conforme vocês queiram, se são mais, não é? Segundo ali o Axel, ou são mais produtivos, segundo ali o Hélio. Mas nós temos um agricultor que conhece melhor do que ninguém a massa de que somos feitos e nos pode ajudar. Entreguemos-nos nas mãos de Deus, prezados irmãos.
Entreguemos com as nossas fragilidades, com as nossas dificuldades, com os nossos podres. Entreguemos nas mãos de Deus para que Ele nos use. E nós teremos a nossa vida transformada. Nós temos a promessa que não estamos sozinhos. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até o fim. Até que eu volte. Ou até que tu te encontres comigo na minha volta. Que Deus nos possa abençoar e que nós possamos confiar nele a cada momento, a cada segundo da nossa vida. Hino 285. Eu pertenço a Cristo. Vamos cantá-lo com convicção, com a certeza que cada um de nós pertence a Cristo. 285. querido Deus, obrigado, querido Jesus, por esta oportunidade que nos dás de nós sermos teus, de nós te pertencermos. Obrigado, Senhor, pela esperança que a tua palavra nos traz para cada um de nós, para mim, de eu poder mudar, de eu poder ser mais semelhante a Jesus, mais semelhante a Cristo. Obrigado, Senhor, porque tu me dás os instrumentos, através da tua palavra, que me ajudam a alcançar isso. Ajuda-me a agarrar a eles e utilizá-los. Da mesma maneira que o agricultor utiliza a tesoura, utiliza a enxada, utiliza o ancinho para tratar da sua planta, que nós utilizamos todos estes instrumentos para tratar da nossa planta espiritual, para que tu a possas fazer florir com flores lindas, que possam ser o encanto
de todos aqueles que estão ao nosso redor e todos possam beneficiar disso também. No nome santo de Jesus, agradecemos e pedimos isto. Amém.